Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem que Deus tem colocado aos nossos corações. Estamos vivendo dias muito difíceis e muitas coisas têm acontecido, têm sido dias. E de ontem para hoje, um comentário nas redes sociais foi muito forte. Eu não digo para não usar, não. Eu uso a rede social, hoje eu uso bastante para levar a palavra de Deus. É uma ferramenta que todos podem usar e, se usada da maneira correta, trará grandes benefícios, levando a mensagem do Senhor a todo esse povo. Mas como é uma ferramenta de uso comum, muitas pessoas usam indevidamente. E vendo algumas mensagens nesses 2 dias, veio essa palavra ao meu coração e eu queria dividir com você. A palavra que está em Provérbios, no capítulo 19, que diz: o que semeia contenda entre irmãos é o que Deus abomina. Vamos dar uma lida. A partir do versículo 12 de Provérbios 6, a palavra de Deus diz assim: o homem mal, o homem vicioso, anda em perversidade da boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo o tempo mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Aqui no versículo 19. E diz a palavra que dessas 7 coisas, Deus abomina a 7ª coisa, que é aquele que causa, que cria contenda entre irmãos, divide as pessoas, separa pelas suas colocações. A Bíblia diz em Mateus 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade? Um pregado de vez em quando a respeito disso. Iniquidade é se acostumar com o pecado. Nós temos visto, entramos num período de uma festa da carne, festa mundial. Todo mundo se comemora o carnaval. E se atentarmos para os frutos da carne, os frutos do Espírito que estão em Gálatas, nós vamos ver que 98%, vamos dizer assim, do que é praticado no carnaval é totalmente contrário à vontade de Deus. Mas o povo se acostumou com isso. A liberdade sexual, de qualquer forma, de qualquer tamanho, com quantos quiserem, a embriaguez, o vício, todas essas coisas. Então, é o que está dizendo em Mateus aqui, 24, o amor de muitos se esfria por ter aumentado, por ter compactuado, aceitado a iniquidade, ter se acostumado
com o pecado. Por causa disso, o amor se esfria. E aí eu quero voltar ao que eu quero falar. Vi nas redes sociais um número muito grande de pessoas dizendo que o nosso povo é ruim, que o nosso povo é mau, que não tem dó, que aplaudiram a morte do neto do Lula. Queridos, para tristeza minha, o maior número desse tipo de informação está saindo dos lábios de pessoas que se dizem cristãs. Eu não vou dizer que ninguém não falou. Existem sim pessoas que falam, mas a colocação é: este povo é ruim. O nosso povo não é totalmente ruim. Mas vamos ver o que diz a palavra para nós. Por que estamos assim? Por que nos habituamos com essa iniquidade? Por que chegamos a esse ponto? Em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? O Senhor Jesus está dizendo que nós somos maus. Em nossa carne não habita bem. Por isso, acostumamos-nos facilmente com o pecado. Por isso, não notamos a diferença, às vezes, no nosso comportamento que compactua com o pecado. Porque a nossa carne não habita o bem. Então nós nos acostumamos com a iniquidade, porque em nós mesmos, digo, na nossa carne, nós não temos coisas boas, nós somos maus. E veja bem, há uma pequena diferença entre mal e mal. Mal com U e mal com L. O mal com U, que Jesus se refere aqui, ele é o contrário do bom. Então eu sou mal porque eu não pratico o que é bom. O mal com ele é o contrário do bem. Então são coisas diferentes e que precisamos entender. Quando Jesus diz que nós somos maus, ele está dizendo que você não pratica o que é bom. Você se acostumou com a iniquidade, com o pecado, em vez de fazer o que era bom para nós. Faz isso. Quando eu me acostumo com a iniquidade, quando eu deixo de fazer o bom, eu sou levado a fazer o que não é bem, que não é bom, como nós vimos aqui. E olha só o que Jesus nos diz em Mateus, no capítulo 12. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Muito forte essa palavra. Reino se refere a país, se refere a uma área geográfica. No caso, o reino nosso aqui seria Brasil. E ele diz que todo reino
dividido contra si mesmo é devastado. Mais à frente diz: e toda cidade ou casa dividida entre si mesma não subsistirá. Amados, quando nós nos colocamos a criar contenda, a falar mal dos nossos irmãos, nós estamos dividindo o reino. Nos dias de hoje, nós temos um país dividido. Nós temos princípios religiosos divididos. Nós temos famílias divididas. E diz a palavra que o reino, o país dividido será assolado. Diz a palavra que a família dividida, ela não subsistirá. É o que está dizendo para nós aqui a palavra. Contra si mesma não subsistirá. Ela não prospera. É o sentido mais literal. Por quê? Porque ela está dividida. Querido, existem os extremos, e eu sei que existe. Eu falo com as pessoas, eu tenho 62 anos de idade, trabalhei a minha vida toda lidando com gente, sou gerente de vendas, sempre lidei com pessoas, olhando no olho, vendo. Eu sei que tem pessoas que não entendem, não sei, eu não quero usar a palavra ruim, né? Mas vamos dizer até que existem pessoas ruins. Eu prefiro ficar com a palavra mal, que Jesus fala para nós aqui em Mateus 12, que é o contrário de não fazer o que é o bom. Eu prefiro ficar com essa palavra. Agora, exceções devem ser tratadas como exceções, não num contexto geral. E o que eu tenho visto na mídia é cristãos colocando: eu não aguento esse povo é ruim, esse povo está parabenizando. Amado, nosso povo não é ruim. Existem pessoas no meio que até almejam o mal dos outros. Existem. Eu creio que possa. Eu vi aqui, um primo meu colocou uma blogueira lá que parabenizou, que bênção a morte. Tem pessoas, como tem pessoas que falaram assim: poxa, que pena, ganhou uma facada, mas não morreu. De ambos os lados existem os extremistas, mas nós não somos extremistas. E agora eu quero me dirigir para você, cristão, que professa o Evangelho do Senhor. Nós somos o equilíbrio dessas pessoas. Mateus capítulo 5 diz que Deus nos chamou para ser luz, para iluminar um mundo de trevas. Diz que Ele nos chamou para ser, não na minha nem na sua. O Senhor tem chamado para fazer a diferença. Estabeleceu a igreja dele nessa terra para fazer a diferença. Não empreste os seus lábios para disseminar a contenda entre irmãos. Nós temos histórias muito recentes do que é uma divisão religiosa, política. O fim
dessa história? Todos nós sabemos, é agora. Não é de milhão de anos, não. Aliás, é também de milhão de anos, porque sempre que houve divisão, houve guerra. Sempre. É por isso que ele está dizendo aqui para nós, em Mateus 12, 24, que todo país dividido contra si mesmo será assolado. É todo, querido. E eu, pastor Atenor Genei Cipriano da Silva, eu não quero fazer parte das pessoas que dividem. Eu quero entender, e naquilo que eu não entendo, eu vou buscar na palavra, que é o meu manual, que é a minha norma, que é o meu ponto de equilíbrio. Em nome de Jesus, nós precisamos fazer a diferença. Eu creio no meu povo, eu creio no povo brasileiro, e como eu falo, copiando um jargão, o bom do Brasil é o seu povo, é o brasileiro. E eu quero crer e vou lutar por isso, por uma nação decente. Eu vou apregoar aos quatro cantos desse país o Evangelho do Senhor Jesus. Tem jeito. É possível. Evangelho significa boas novas. E eu, como você, fomos chamados a anunciar, a proclamar essas boas novas. Deus tem um propósito. Jeremias, capítulo 29, Deus fala assim: eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para te dar aquilo que você espera. É o que está lá, é o que está para nós. Há uma maneira de viver bem, e com toda certeza não é dividindo, é agrupando, é somando. Temos ideias diferentes, sim, cada um de nós é uma pessoa singular, especial, mas nós temos o ponto de equilíbrio que pode nos manter no mesmo patamar. E esse ponto de equilíbrio chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz para nós em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. E agora preste atenção, por onde que nós somos regenerados? Por meio de uma semente imperecível. Qual é essa semente? Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. É essa palavra que nos regenera, é essa palavra que nos tira da obscuridade do entendimento, é esta palavra que nos tira do meio da iniquidade, que nos faz acostumar com o pecado. É essa palavra que não permite no meu e no seu coração que a gente cause divisão, mas que a gente ore. Foi dado poder à igreja do Senhor. E essa igreja é eu, essa igreja é você. E foi dado um poder tão grande para essa igreja, que Deus falou assim: vá
busque as vidas, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. O que Deus está dizendo com isso? Que eu tenho que ir lá no meio daquele povo que está ruim, e resgatar vidas para o reino dele. E não vai ser acusando, apontando o dedo, separando, causando dissensão, que eu vou trazer vida. Lembro, o pastor Cipriano está apoiando. Não faço apologia a crime, não faço apologia a coisas erradas. E como ser humano, como homem, tenho dificuldades para muitas coisas, só que eu tenho aprendido que no meio dessa dificuldade, quando a minha cabeça não está querendo raciocinar direito, eu me lembro de uma palavra que Jesus me disse. Jesus me falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma palavra doída, querido. Como me negar a minha maneira de pensar, de ver, de gostar das coisas? Mas Jesus foi o primeiro a dar exemplo. Diz a palavra em Filipenses 2 que ele se destituiu da glória dele. Olha, um Deus deixou a sua majestade, tomou a forma desse corpo carnal que a Bíblia diz para nós aqui que é mau, nós somos maus. E nesse corpo carnal ele não pecou, ele resistiu, foi até a morte, morte de cruz, por mim e por você, que estávamos nesse mundo, e nos deu o direito a estar novamente no lado dele, nos deu a condição de voltarmos a morar num lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é o céu. Em nome de Jesus, medite nessas palavras, e veja se vale a pena eu me juntar aos maus e acusar e dividir um povo todo, um país inteiro, dividir uma família, dividir uma cidade, só por não querer obedecer a palavra de Deus, só para atender às minhas necessidades, as minhas vontades, a minha linha de pensamento. 1 Coríntios capítulo 2, a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Efésios diz, Filipenses diz que se com ele fomos mortos, com ele ressuscitamos, e nas regiões celestiais com ele estamos assentados. Por isso que 1 Coríntios 2 diz que nós temos a mente de Cristo, porque eu estou sentado lá em cima com ele, eu que sou cristão, você que é cristão, estamos lá assentados. Nós temos duas nacionalidades, temos aqui a carnal, porque ainda estamos aqui, nós temos a espiritual, nós temos a marca de Cristo, e com ele estamos assentados nas regiões celestiais, e de lá o ponto de vista é diferente. De lá o ponto de vista de Deus é que todos têm direito à salvação. Aos que não vão se salvar, sim, por escolha deles, minha escolha, a vontade, como diria Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem, e é a minha vontade também, que todos se salvem, começando pela minha casa. Eu quero todos lá em cima. Em nome de Jesus, vamos meditar no que nós colocamos aqui. Eu, durante muitos anos, eu era terminantemente contra a rede social. Orkut era proibido no meu quadro de vendas no escritório. Bloqueei
linhas por causa de Facebook. Mas hoje eu entendo que uma das maiores ferramentas para a proclamação do reino de Deus está aqui. Eu falando com você agora, pessoas do mundo inteiro estão me ouvindo. Só lembre-se de um detalhe. Além de pessoas do mundo inteiro estar te ouvindo, também tem pessoas usando de forma errada. Só que eu não vou compactuar com elas. Não vou brigar com elas, mas vou rebater e mostrar o que eu entendo como certo. E o que eu entendo como certo é o que diz Coríntios 12, que sem amor nada adianta. Não adianta ter riqueza, não adianta ter dons, não adianta ter força, não adianta nada se não fizermos isso por amor. Religiosidade, religar, isso não religa ninguém a Deus. Quem religa a Deus é o que está escrito em 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É nele que está firmada a nossa fé. É nele que nós fomos restaurados, como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, nós fomos restaurados. E se fomos restaurados, não podemos mais agir como o restante do mundo. Não podemos difundir coisas que levem à separação do povo, que ocasionem divisão, porque o reino dividido, ele não prospera, ele não vai em frente. E a nível de país, como diz a palavra de Deus, ele não subsistirá. Em nome de Jesus, não empreste seus lábios, não empreste seu tempo, a oportunidade que você tem de pregar o Evangelho para falar coisas que venham a dividir. Empregue o seu tempo para anunciar que tem jeito, que Jesus morreu para que você, para que eu e para que toda a nação tivesse a oportunidade de ser feliz. Amém? Deus abençoe a todos. Aproveite o feriado para buscar um pouco mais da presença de Deus. Amém? Até outro dia.